Então, boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa, o plenário. Vamos dar início a mais uma sessão da Câmara. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 23 de maio de 2022. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Divaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flaminio de Paiva. Presente. Vani Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio José de Souza. Presente. Richard Silfer Fogo Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, ofício 15 de 2022 do Departamento de Finanças. Prezado senhor, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa Egrégia Câmara de Vereadores a autorização do uso do prédio da Câmara no dia 26 de maio de 2022, a partir das 19 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Primeiro quadrimestre de 22, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadrimestre de 2022, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que apresento para o momento e reiterando o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Portanto, no próximo dia 26, a partir das 19 horas aqui na Câmara, teremos essas audiências públicas. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Casa Branca, 20 de maio de 22. Ofício 10 de 2022. Senhores vereadores, apraz-me cumprimentá-los cordialmente e, na oportunidade, em atenção ao ofício especial de 9 de março de 2022, dessa honrosa Casa de Leis, informa a Vossa Excelência que a administração dessa Delegacia Regional de Polícia vem adotando todas as gestões necessárias junto à hierarquia superior, objetivando a designação de novos policiais civis para essa sub-região. A Polícia Civil do Estado de São Paulo encontra-se com vários concursos em andamento, dentre eles, Delegado de Polícia Terceira Classe, DP 1 de 2022, 250 vagas, Escrivão de Polícia Terceira Classe, EP 1 de 2022, e 1.600 vagas de investigador de polícia, terceira classe, 900 vagas. Com a conclusão dos concursos, nossa região deve ser contemplada com novos policiais civis, o que possivelmente possibilitará o atendimento das demandas dos municípios, considerando os recursos humanos disponibilizados. Ademais, as unidades especializadas dessa Delegacia Seccional de Polícia sempre desenvolvem investigações nesse município, objetivando a redução da criminalidade, assim como, juntamente com as demais unidades policiais dessa sub-região, apoiam as operações policiais deflagradas pela delegacia desse município. Insta a mencionar também que, quando são realizados eventos nessa instância climática e a autoridade policial titular desse município vislumbra a necessidade de reforço na delegacia de polícia, essa seccional prontamente atende, designando os policiais civis de outras unidades para auxiliar nos trabalhos. Em relação ao escrivão de polícia, Marco Antônio Mendes, na época da designação de novos policiais civis, será considerada a possibilidade de sua transferência. Aproveito a oportunidade para apresentar renovados protestos de estima e consideração e profundo respeito. Dr. Benedito Antônio Noronha Júnior, delegado seccional de polícia de Casa Branca. Indicação 36 de 2022, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de determinar a pintura de uma faixa de pedestres no encontro das ruas João Galdino Ramos e Água Branca. Indicação 37 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, indicando ao senhor prefeito e ao diretor de Esportes e Lazer para que estudem a possibilidade de encaminhar a essa entidade projetos de leis para a criação do Sistema Municipal de Esportes.
Indicação 38 de 2022, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de enviar ao Legislativo projeto de lei dispondo sobre a criação do programa Adote uma Praça. Adote uma lixeira. Indicação 39 de 2022, também da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de, juntamente com as diretorias de obras, de trânsito e de turismo, iluminar os portais da entrada da cidade. Indicação 040 de 2022, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de instituir, manter e operar ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do município, denominado Zona Azul. Requerimento 11 de 2022, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoga Maguim e Sandra Aparecido Martins, requerendo ao senhor prefeito informações a respeito dos motivos que justificam a licitação 0022-2021, que teve como objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para locação de máquinas e caminhões para atender às obras e serviços do município. Encaminho às comissões de justiça. Requerimento 12 de 2022, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoga Maguim, Sandra Aparecido Martins, requerendo ao senhor prefeito informações a respeito dos motivos que justificam a licitação 0063-2021, que teve como finalidade a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação de hardware. Encaminho à comissão de justiça e redação. Recebemos com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Educação e de Finanças, o projeto de lei 014 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Ecomuseu Caconde e do NEARP, Núcleo de Educação Ambiental Rio Pardo Caconde. Recebemos também com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças, projeto de lei 017 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil do orçamento municipal e da outras providências. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 010/2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o custo operacional do Parque Prainha e da Praça do Mirante. Terminado o expediente. Obrigado, João. No expediente de hoje, a gente vai ter um convidado especial, representando o Departamento de Educação e Cultura, o José Armando Basile, para falar sobre a lei que será votada hoje, que é o Ecomuseu. Por favor, Zé. A palavra é sua. Por favor, Zé. Obrigado. Para baixo. Alô, boa noite. Boa noite a todos, os vereadores, aos presentes, vereadoras. Representando o nosso Departamento de Educação e Cultura, né, onde a pasta da cultura está junto com a educação, e a gente achou, ou pelo menos entendeu, que era necessário, né, fazer uma breve explicação e tirar algumas dúvidas a respeito desse projeto que a gente já vem pensando há algum tempo, até porque a casa também, alguns meses atrás, ou acho que o ano passado, tem algumas sugestões, acho que teve algumas sugestões de criação, né, de espaços museológicos, né? Então, a gente, até para sanear essas dúvidas, né, e que bom que a gente tivesse 10, 20, 30 museus, né? Mas a cidade é pequena e a gente tem, logicamente, que recursos são não tão fáceis assim, principalmente nessa área de cultura, né? Vou fazer só uma explanação e depois, se de repente, não sei se é objetivo, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, né, a gente está à disposição. Bom, o Ecomuseu, a gente, na verdade, entendeu essa filosofia, né, ou esse modelo,
ele é uma base conceitual, né? A estrutura museológica de ecomuseu, ele é um espaço museológico um pouco além do que a gente entende por museu, né? A gente está acostumado, pelo menos a grande parte da população no Brasil e até na América do Sul, está acostumada com o museu, que é aquele que tem vários objetos, né? E a gente põe o objeto lá, que tem algum valor histórico, e esse objeto, ele, como é que se fala? Ele fica lá exposto, e aí tem a sua história, né, tem a sua relação com a comunidade, tem a sua relação com a cidade, enfim, tem a sua relação até com o país. O ecomuseu ele vai um pouco além disso, né? E a gente entendeu, né, já há algum tempo pesquisando isso. Não é uma nomenclatura nova para museus, né? A gente até preparou aqui uma apresentação, mas eu acho que não é para o momento. Depois a gente pode encaminhar para vocês darem uma olhada. Eu acho que pode mandar até por WhatsApp. E aí vocês dão uma lida. Acho que com mais tempo, acho que a gente consegue esclarecer um pouco mais, né? Porque de não museu e ecomuseu, né? Só para esclarecer, ele tem o museu tradicional, né, que é o que a gente conheceu, que a gente conhece, na verdade, que a gente vê falar. A gente tem o museu de território, que é um modelo de museu que opera no processo de musealização in situ, ou seja, o objeto musealizado não é apartado do contexto de ambiência, mas todo o ambiente e território na integralidade são musealizados. Este modelo subdivide-se em parques naturais, sítios musealizados, museus a céu aberto e ecomuseus, né? Esse é o modelo que a gente está, pelo menos, adotando nesse projeto, e ele, logicamente, tem um fundamento para a gente ter montado uma lei, né, nesse sentido, né? A ideia já é uma construção aí de alguns anos. O nosso diretor Natu, que está aqui, que ocupa a pasta geral da educação e responde também, né, legalmente pela nossa divisão de cultura, ele pegou esse processo andando, mas entendeu que era importante, né, e a gente tomou todas as medidas necessárias. Primeiro a gente fez uma avaliação da lei e acabou encaminhando para o setor jurídico da prefeitura, que é o mínimo, né, que a gente deveria fazer, até porque pode ter alguns dados técnicos, jurídicos, que não é da nossa alçada direta, né, mas a parte técnica a gente tentou trabalhar na lei, né, foi uma composição nossa, a lei foi uma composição do departamento, lógico, com alguns ajustes, alguns acertos internos. E o museu virtual, que recentemente, né, ele está sendo aceito pela própria pandemia e por uma série de coisas, né, a gente acabou hoje adotando alguns museus virtual. Um exemplo disso é o Museu da Pessoa, né? Esse Museu da Pessoa até já fez parte de alguns projetos na Casa de Cultura. Acho que o Richard trabalhou na época, que é um museu que ele trabalha, ele tem uma base física, mas ele hoje está disposto, a história das pessoas está disposto de forma virtual, né? Ele não tem uma base física, ele está na internet e lá ele trabalha uma série de conteúdos. São mudanças que estão tendo e que a gente vai compondo no processo, né, de construção desse patrimônio cultural. Só uma síntese, o primeiro ecomuseu pensado, ele foi na Suécia em 1873. Né? Por que a gente traz esse dado? Parece ser muito novo, né? Parece para a gente ser uma coisa muito recente, mas não é. Né? Ele é um termo usado desde 1873, aliás, a primeira vez que ele foi usado em Estocolmo, na Suécia. E aí a gente também preparou algumas fotos do Ecomuseu de Itaipu. A gente achou necessário trazer alguns dados locais, né, do Brasil, até porque a questão museológica não é uma coisa no dia a dia, muito das nossas pessoas ainda, né, por uma série de questões, né, financeiras, de visitação, própria cultural, a gente ainda tem um caminho a percorrer nessa disposição de espaços museológicos. Depois eu vou encaminhar essa apresentação em PowerPoint, vocês podem estar olhando lá e fala algumas coisas e depois vocês podem entrar também, né, nos sites das instituições. Hoje está muito fácil pesquisar, né, e aí dá para ver um pouco o conteúdo, como é que funciona, o que eles têm lá, e esse ele funciona junto com a usina binacional, né, de Itaipu. É um projeto lá junto com a usina e que incorpora outras situações, né, visitação das turbinas, passeio de carro elétrico. E aí ele vai muito para essa questão do ecomuseu. E foi um modelo que Itaipu adotou.
não é recente, já é um certo tempo, e ele trabalha com uma série de coisas, até com material arqueológico, né? O Ecomuseu de Itaipu tem esse trabalho feito lá em Foz do Iguaçu, né? Lá dá para fazer um tour de 360, né? Eles já estão assim bem avançados, até porque eles também têm bastante recurso, né? Eles têm um financiador forte. Né? O que mais? Da lei em si, né? Que é o projeto de lei 014, de 26/4/2022, que ele dispõe sobre a criação do Ecomuseu Caconde do NEERP. A gente estudou uma série de coisas, né, e achou necessário, porque a cidade é muito pequena, né? A gente tem muito projeto de lei, né? Lá na década de 80, a gente já tem um projeto da ex-vereadora Rita Rico, se eu não me engano, com alguns alunos da escola Fernando Magalhães, que fizeram uma primeira iniciativa, chegaram a criar não um projeto de lei, mas um projeto funcional, porque ela era da área de artes, né? Acho que ela dava aula, se eu não me engano, de educação, na época, educação artística, hoje é chamada artes, né? Mudou aí a nomenclatura, e a Rita fez esse esforço, né? O município chegou a ter um material museológico, alguma coisa da Revolução, alguma coisa de achados indígenas ali nos Cristais, né, que foi um polo ali no Beco, que tanta gente fala, né, mas ali teve um polo de alguns achados indígenas ali, que são parte da nossa história que a gente ainda não conseguiu retratar e estudar ela a fundo, né, por não ter realmente um espaço que seja de salvaguarda desses materiais, né. Eles vão se perdendo, as pessoas, às vezes, logicamente, não têm condições técnicas de entender se é um material que tem valor museológico ou não, e outros objetos, né? E esses objetos ficaram por um tempo no município e depois acabou se perdendo. Com essa lei, a gente tentou juntar as duas coisas. Como a gente estava falando de um ecomuseu, a gente tentou juntar também um núcleo de educação ambiental, né? A gente tem sentido lá há muito tempo, né? Natanael, que também pode falar muito nisso, que ele fala dentro da questão da sala de aula, a gente tem muita coisa esparsa, muita coisa separada, muita ação que não tem uma continuidade, né? E a gente precisa começar a deixar esses documentos disponíveis, esses objetos disponíveis, essas ações disponíveis, né? E a gente entendeu, e até era uma preocupação muito grande, de juntar as duas coisas numa lei só. Por quê? Porque, primeiro, que a gente evita um segundo gasto, né? A gente cria um espaço, por ser um ecomuseu, e que trabalha com a construção coletiva, né? O ecomuseu ele vai muito para esse lado. A construção do espaço ele não vai ser um espaço que a gente vai pôr só o que a gente quer lá dentro, né? O ecomuseu ele trabalha com a comunidade do entorno, com o que a gente tem ali relacionado com a questão do rio, com a questão da história da cidade, com essa ligação. Então, a gente entendeu que iria além desse processo de construir um museu fisicamente. Não tem problema nenhum se futuramente a gente conseguir, de alguma forma, construir um espaço dedicado, por exemplo, né, a história do café, enfim, isso também pode, né, apesar que esse tema ele vai ser recorrente, ele vai aparecer lá, né, porque eles são trabalhados temáticas no espaço, né, e essas temáticas, elas logicamente vão trazer para a nossa descoberta do ouro, para a nossa ocupação, a afro no Brasil, né, que a gente, no Brasil não, em Caconde, né, a gente desconhece muito o nosso patrimônio deixado pela comunidade afro, que aqui esteve, está ainda presente, né, que ela não deixou de existir, né, ela tem uma continuidade aí, tem uma presença aí fortíssima, né, Mocoquinha mesmo é um exemplo disso, né, a gente desconhece, mas ela vem dessa herança afro que a cidade teve no seu passado. E que é importante retratar, né? E que hoje é um grande passo aí, né? A gente está falando agora em afroturismo, né? Está ganhando um campo, vocês vão ver falar muito nisso aí agora, né? É um tema que está muito recorrente. E a gente pode se aproveitar disso para criar mais uma temática e para trabalhar isso dentro. E o Ecomuseu ele vem justamente para juntar todas essas peças, mas não são peças fechadas, né? A ideia é construção coletiva. E como a questão ambiental, né, o próprio nome já diz, um ecomuseu, né, ele vai trabalhar muito com essas terminologias que a gente está propondo nesse projeto de lei.
E aí tem lá suas justificativas, né? Não sei se deu para ficar claro, mas a ideia de trabalhar o núcleo é para que a gente junte o ecomuseu com as peças e que junte com essa questão da educação ambiental. Até porque a forma como a gente pensou, o local como a gente está pensando, a forma de arrecadação, né, os itens de financiamento, eles conseguem trabalhar essa questão e, como ele tem na lei, não sei se vocês tiveram tempo assim hábil para ler, né, ele separa as suas funções, né, a sua gestão ali, ele está separado e eles vão trabalhar com 2 linhas temáticas, que é a questão da museologia, né, e a questão da educação ambiental, que não deixa de ser também um espaço, porque a educação ambiental hoje já não é mais aquilo que a gente sabia, que é só pegar lixo, né? A educação ambiental trata de saúde, trata da criança e do adolescente, ela hoje está tendo uma nova composição, e a educação ambiental ela vai mais, ela vai até as pessoas, né? Ela trabalha com toda essa linha das pessoas. Então, assim, a gente tem que acompanhar essas tendências, né? E essas linhas de pensamento, e que vão estar no dia a dia, né, e vão estar nos editais de fomento, vão estar nos editais de financiamento, porque a gente tem que acompanhar essa linha. Lá tem alguns, se eu não me engano, são 6 itens que a gente separou, né. O primeiro é coletar, classificar, aí vem bem aquela terminologia, né, fotografias, dispositivos, tal. Ele trabalha muito aquela linha museológica tradicional, né. Depois, na segunda, vem realizar e incentivar as realizações de pesquisa, palestras, oficinas, projetos, cursos. Terceiro, realizar e promover a realização de pesquisas, palestras também, é a mesma linha aí de trabalho. E aí ele vem com a linha de realizar e divulgar registros visuais das mais variadas formas, nas artes integradas, tanto de origem material como imaterial, que é outra linha, né? Quando a gente fala de material e imaterial, né, nós temos que entender que hoje a história das pessoas, né, a história do seu Zé lá, que às vezes não foi registrada, ela é bem patrimonial e imaterial. E isso é acervo musealizável. Como que ele é acervo? Ele pode ser registrado, eu passo ele para um documento, tem uma terminologia para se registrar, né? A gente já tem um pouco disso, né? Lá atrás a gente fez uma experiência no nosso laboratório de história, né? E aí, no final, eu completo com ele, para vocês poderem entender essa composição desse ecomuseu e desse núcleo de educação ambiental. E aí, no final, aqui, ele vem principalmente aqueles ligados aos aspectos históricos, geográficos, biológicos, que têm uma metodologia de trabalho aliada aos padrões internacionais de história oral e memória, né? Porque eu posso trabalhar com um padrão local, que é o que a gente entende, do nosso jeito, eu posso trabalhar com ele a nível nacional, mas eu posso trabalhar a história oral com nível internacional, que é o que a gente fez aqui no passado. Por que trabalhar internacionalmente? Porque esse material ele tem uma forma de ser tratado, né, e ser disponibilizado para as pessoas. Isso gera pesquisa, gera pessoas que às vezes vêm aqui para ver, ao contrário do que a gente imagina, né? Tem registrar, puxa, lá em Caconde tem um negócio assim, eu venho para estudar minha monografia, para... Então, assim, ao contrário do que a gente imagina, isso também gera fluxo. E fluxo gera hospedagem, gera alimentação, gera comprar um objeto e gera aquilo que a gente tem tanto falado, que é fomentar a questão do turismo, né? Acho que isso também é importante. Estou falando muito rápido aí. Ô Zé, posso perguntar um negócio? Pode. Só para eu entender direitinho. Então, teria um espaço físico que teria a exposição? Sim, Tá. existe o espaço físico. Ele não é um espaço virtual, né? Ah, tá. Boa pergunta. Ele tem um espaço físico, onde ele pensa as atividades, onde ele pensa a visitação, onde ele pensa as suas exposições, onde ele pensa a sua continuidade, né? E desse espaço você também trabalha com essa questão do imaterial, mas esse material ele é levado, né, para uma série de coisas e ele conversa, obrigado. E ele conversa com outros projetos, com outras ações, né? Ele vai, logicamente, um núcleo de educação ambiental, ele vai ter que conversar com o departamento de meio ambiente, né? É fatal isso, não tem como fugir, né? E como ele é um projeto pensado um pouco no cunho educacional, né, voltado para a educação, mas não é essa a questão da educação formal, né? Natanael está aí, ele deve saber bem o que a gente está falando. O formato educacional é que a gente precisa chegar em todas as camadas da população, né? Tem aquele que sabe lá do benzimento e tal, ele tem lá um trabalho de educação ambiental que é a manutenção daquelas plantas, né? Como é que é feito? E a gente está perdendo essa herança
e isso é patrimônio. E esse patrimônio é um patrimônio ambiental, né? Então, assim, é essa construção, mas no final aqui eu acho que eu consigo responder um pouquinho melhor também. O quinto é produzir materiais virtuais de caráter educativo e cultural para trabalhos interdisciplinares, né? Interdisciplinar é quando a gente trabalha fora da questão formal da educação, né? Outras ações que estão ligadas ali, mas que não está no dia a dia do professor na sala de aula. É bem isso. No campo da educação, do ensino das artes, da história local e consonância com os PCNs. E hoje a gente tem que também falar da BNCC, né? Que é a nova base, que na verdade está superando os PCNs, né, Nathanael? Só que a BNCC ainda tem muita discussão, né? Quem está aplicando ou não, então ainda tem um campo aí para a gente ter a nova base nacional curricular, que é o que está saindo nos livros aí, mas ainda tem uma discussão longa, né? Tem instituições que ainda não adotaram, existe uma resistência um pouco grande ainda da BNCC, mas a gente tenta trabalhar o conteúdo dentro dessa linha, né? O que mais? Acho que é só, né? Já falei bastante aí, não sei se... Zé, eu posso te perguntar uma coisa? Posso? Eu tenho só para completar umas coisas, mas fica à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fez aí, acho que ano passado, a gente fez uma indicação sobre o Museu do Café, né? Aí, nesse tipo de museu que eu estou entendendo, vocês vão ter o espaço físico, né, também, e igual no Caconde retrata muita história de escravos, tudo, que a gente tem um Pontal, tem... a gente veio falar que lá fez parte de Quilombo, então essas partes também vão chegar a entrar nesse museu, nessa parte, ou é como você falou, que vai agregar um valor assim, você acha que vai chegar a incluir sobre a história, né, sobre a nossa história, da nossa cidade, de que forma, né, chegamos até aqui, e aí e vocês pensam assim, o espaço físico vai ser pensado aonde, mais ou menos, que lugar? Quando a gente foi fazer a justificativa, obrigado, Sandro, pela pergunta, que ajuda a gente, né, às vezes coisas que passam em branco que a gente não entende. Isso eu acho que o que o Sandro falou é importante. Primeiro que a gente não passa por uma situação muito confortável, né, não a nível nacional, mas não a nível de Caconde também. Né, falar nesse momento em ecomuseu, né, em museu é até uma coisa engraçada, né? As pessoas podem até, e com razão, né, não deixo de tirar a razão, de interpretar de uma forma dessa, mas a gente não pode parar de trabalhar no segmento que a gente está trabalhando, né? E a história não para, né, as coisas não param, as pessoas têm o seu dia a dia, produzem conteúdo. Então, a gente até pensou muito em mandar, mas a gente já tinha protelado do ano passado para mandar e demos uma melhorada, né, e justamente o espaço, né, que foi conversado antes, a gente não está mandando um projeto de lei e sem a gente ter pensado em algumas... É lógico que algumas coisas vão fugir da nossa alçada. E aí foi muito questionado lá com a gente, né? Não, mas e a questão financeira? Bom, aí a gente, logicamente, quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que pensar nessa questão financeira, né? Tem tantas outras coisas necessárias, e com razão que tem que ser atendidas a nível de município no executivo, só que o que acontece? A gente... eu fui até o ano passado membro do Conselho Estadual de Museus, né? Então, a gente tinha uma cadeira lá, que a gente criou uma regional de Rio Pardo, separando de Campinas, porque, imagina, Caconde com 96 cidades na regional de Campinas, para quem conhece, mas não era nada lá dentro. Aí a gente conseguiu criar, uns 3 anos, a regional em Rio Pardo, né? Rio Pardo pelo Rio, não pela cidade de Rio Pardo, que é as 16 cidades da nossa região. E aí a gente começou a fomentar, mas ainda é um movimento muito fraco, né? Mudou a gestão, algumas pessoas saíram, e esse ano está meio baleada a questão do conselho, da nossa participação nessa regional. Estão tentando retomar agora, ontem a menina de Rio Pardo falou para mim que está tentando retomar. Tentando responder o que o Sandro falou, quando a gente pensou, a gente tinha algumas ideias, né? O município ele tem uma área, né, a gente já tem a área pensada, a gente pensou naquela área, fez alguns estudos, alguma pesquisa, que é a área antiga da Badra, lá, do lado do aquário, né, aquele prédio que está lá desde 2002, jogado as traças, né, e não sei por cargas d'água está lá, desmantelado aquilo lá, né, aquele esqueleto lá, não sei se é para parecer bonito, sei lá o que é aquela ideia, né, e as pessoas acabam usando, acabam passando ali. Logicamente que tem os seus motivos para estar daquela forma, né? Não cabe aqui a gente questionar isso. E aquele espaço ficou por muito tempo e a gente já vinha assediando ele já há uns 4, 5 anos, né? E aí a gente foi pensando no projeto, fomos lá, medimos, né, o ano passado, levamos o pessoal lá meio por fora,
para poder entender se o espaço ele era viável, né? Se dava uma certa recuperação, se dava uma recuperação de forma, como é que se fala? Sustentável, né? Porque nós estamos falando do ecomuseu, não dá para fazer uma obra que não seja sustentável, né? Então, dá para pensar algumas coisas alternativas ali que tem na área museológica para poder criar um espaço, tanto um espaço para o acervo museológico, para pesquisa e para dispor, né? Por exemplo, a gente tem alguns objetos que são coisas pessoais, são achados indígenas, achados aqui no Cemitério Novo, né? São alguns artefatos indígenas achados ali, quando foi fazer a obra. Alguns na Usina Velha, e, se eu não me engano, 1 ou 2 aqui nos Cristais, mas eu não lembro agora. São objetos que a gente guardou e eles estão guardados, né? Só que a gente não tem como expor. Então, esses objetos vão para lá, e eles vão retratar uma linha histórica, né? A primeira coisa que vai acontecer é que a gente cria uma linha histórica. E essa linha histórica ela vai passar pela ocupação bandeirante, pela ocupação da nossa terra, pela migração, não é migração, na verdade, pela volta do povo, dos mineiros, né, que aqui vieram, e aí ela vem passar por essa questão dessa herança do quilombo, que aqui existiu, que não dá mais para negar que ele existiu, que foi um quilombo, né, que foi dizimado, fez parte do quilombo do Campo Grande, já tem registro sobre isso. E aí tem um monte de outras coisas, né? Documentação, até o Edivaldo, essa semana, fez um alerta sobre uma documentação no fórum, a gente já tinha, há anos atrás, pegado algumas coisas, tem que estar sempre ali, né, provocando eles lá, porque os documentos se perdem, eles somem, e realmente somem mesmo, e aí vai ter essa linha histórica lá. E a gente pensou esse espaço, né, que já é um espaço público, agregado a um outro espaço, né, e aí é lógico, vai ter que ter um decreto. Acesso bom, né, também, né? E aí tem a discussão, né? A discussão foi, vamos fazer fora da cidade e o acesso para a população, né? Só que quando a gente trata da questão de um ecomuseu, a ideia é que a gente consiga ter uma forma logística de ligação com isso. Então, essa realmente vai ser uma dificuldade. Não sei se essa dificuldade se transformará numa outra oportunidade da gente criar essa ligação da cidade, da área urbana, né, do município, que é uma coisa que a gente até vem discutindo, né, Isa? Essa ligação, com o Richard já foi também, nas reuniões do Conselho de Turismo, a gente vem batendo já há uns 10 anos que a cidade está apartada da represa, né? Que alguns vão, mas a grande maioria da população não tem acesso, né? Não tem acesso, que eu falo quem que consegue ficar indo no restaurante, né? Quem que consegue? Quem que entra na margem do lago, né? Prainha está aberta, sempre teve, mas, né, como é que a pessoa chega? Então, a grande parte da população, agora melhorou bastante nos últimos anos, mas a gente tinha uma pesquisa de 2000, que só, acho que 18% da população conhecia a prainha, né? Então, a gente tem que trabalhar com dados, né? 18% é muito pouco, né? Porque é o município que mantém, é o município que paga a conta, né? E aí, só esses 18%, mas aí a população vai ficando mais... né, vai nascendo novas pessoas, o pessoal mais novo tem mais o hábito de visitar, naquele período a gente tinha uma população mais velha, né? Então eu acho que já mudou bastante essa questão dessa linha de pesquisa, mas a gente precisa acompanhar isso em dados, né? A questão do dado é super importante. E aí a dificuldade é essa, né? O Silvano trabalha na prainha, sabe bem disso, a gente vai ter que dar esse acesso, né? E aí, como é que a gente pensou? A gente tem o prédio da biblioteca, que, na verdade, é a Cadeia Velha, que é uma base, e a gente ali tem um centro de memória. O centro de memória nosso, ele funcionou por 6 anos. Nesse período, a gente conseguiu resgatar, a gente tem lá entrevistas da dona Araminta, né, inclusive com o áudio dela, da dona do Odrado, que já se foi, de pessoas daqui, e isso hoje mostra a importância da história oral, né? São pessoas que a gente conseguiu coletar as informações deles, ela está lá digitalizada, a gente está em vídeo, ela está transcrita no papel, né? Se precisar ler, está lá na íntegra o que eles falaram, porque a história oral internacional a gente tem que transcrever na íntegra para o papel, isso também. Tem o áudio, mas eu tenho que fazer a transcrição. Zé, posso fazer uma pergunta? Pode. Do lado do aquário, tem aquela ruína que teve lá. Antigamente, acho que era onde a Badra, parece que era o acampamento deles. Aí entra prefeito, sai prefeito, tiraram o telhado, tiraram as janelas, tudo de lá. E ficou lá, está só a armação lá. É um exemplo, se vai que futuramente aí a prefeitura entra dinheiro, legaliza tudo que está acontecendo aí, se colocar um telhado lá, as coisas não seria um lugar bom para o museu?
Sim. Por vir mais gente na prainha, como você falou, ali nas margens da barragem, que é um lugar mais acesso de turista, né? Que podia chegar mais próximo ali, né? Sim, esse é o local que a gente pensou, né? O antigo acampamento, o antigo setor de obras e serviços ali da Badra, né? Da Badra, aquela parte que está descoberta lá, que ficou ali na entrada para a Associação dos Funcionários. E, inclusive, está no plano de governo do prefeito, né? Se vocês pegarem lá, tem um item lá, né, que a gente enfiou no plano de governo, né? Não foi por acaso. Então, já não é um projeto pensado ontem, né? É um projeto já pensado futuramente, e na época ele aceitou, né? Foi um dos candidatos que aceitou e a gente incluiu, né? Até porque a gente ofertou para outros também, né? Na construção dos planos deles aí, e ele colocou, isso reforça, né, o pedido, e o Silvano tem toda a razão, ali é um espaço porque a gente precisa também trabalhar com a questão do aquário, né? O aquário, ele vai ser um grande desafio fazer com que ele seja funcional, que ele não dê tanto despesa para o município, né? Então, a gente vai tentar trabalhar esse espaço ali, aproveitar aquela obra, acho que tem que aproveitar, a gente já fez umas sondagens lá uns anos atrás, agora faz um tempinho que ela está lá parada, mas a gente tem plena certeza que a gente começa porque o Ecomuseu é assim, né? Nós vamos montar ele, né? Ele são quebra-cabeças. Então, não vamos lá fazer uma obra faraônica que está tudo pronto e ele está montado aqui, né? Ele vai ser montado junto com o Núcleo de Educação Ambiental. Então, ali a gente já deu uma estudada, tem alguns espaços para a gente fazer algumas oficinas temáticas, tem a questão do jardim de águas, tem algumas coisas que podem ser agregadas naquele espaço, que vão ajudar a questão do, como é que se fala? A questão do próprio aquário, né, e daquela área inteira do parque, né, que era, no passado tinha algumas outras ideias, é lógico que as coisas mudam, tem novos pensamentos, a gente entende. E a ideia é usar aquele espaço para isso, respondendo ao que o Sandro falou. Esse espaço, a gente já tem a gente fez o ano passado um curso de formação para educadores, aberto para toda a comunidade, que era um curso com a UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, que é a Solange Schiavetto. A Solange trabalhou em algumas pesquisas aí fora do Brasil, a gente conseguiu um menino que trabalhou nas pesquisas aqui do lago nosso aqui, né? Tem umas pesquisas já disponíveis, tem um material arqueológico que inclusive deveria estar aqui, que não está porque a gente não oferece um lugar para ele estar, né? Então, é um material que está lá guardadinho na Unicamp, lá ou em algum outro lugar, né? E eu não posso pedir o material, porque se eu peço, ele é direito público, mas se eu peço, eu tenho que dar lugar para ele, né? Então, assim, ao contrário do que nós imaginamos, às vezes a gente está perdendo algumas oportunidades. Enfim, pode falar. Você quer? Não, eu ia perguntar. Não sei se eu consegui responder, Silvano. Não, Eu ia perguntar se depois, sendo criada a lei, qual é a programação? Se tem alguma previsão de... Bom, o que é a gente, só completando, a pergunta do Richard vem nesse sentido aqui, da justificativa. Quando a gente fez a justificativa, a gente já tinha algumas até possíveis emendas parlamentares, né, que acabaram não virando muito, porque essa área ela não é benquista, né? O museu não é uma área muito que o deputado gosta muito, não. Mas tudo bem, faz parte do show, né? E aí depois acabou encaminhando para outros lados, a gente não conseguiu direcionar, e a gente pensou em algumas formas de já iniciar o projeto, né? Porque senão fica só no papel, e a ideia não é ficar no papel, é fazer a construção do espaço, e esse espaço indo sendo construído, até por vocês, né? Indicação de alguma coisa, parece, e a gente sabe que é uma construção coletiva, por isso o Ecomuseu, né? A ideia é essa construção coletiva. E aí o que a gente pensou? Como é que isso vai dar despesa, né? Na verdade, a construção do projeto está dentro dos gastos que a gente tem, né? A gente conseguiu montar a lei, tem algumas formas lá de pequenas consultorias, essas parcerias com a UENG, tem a questão da Unicamp, tem recentemente, agora a gente está fez um trabalho estratigráfico, né, Natu? No Casarão da Educação, que é um levantamento técnico das pinturas e do material original, né? Porque a gente desconhece, mas o Cândido Lobo ele é tombado pelo patrimônio do Estado, né? E ele não pode, a gente também tem que, pelo menos, manter as estruturas daquelas casas em volta ali, pelo menos por lei, né? As pessoas não acham muito bom isso, mas é uma questão que tem que ser tratada. Por lei, ela tem que ser mantida. Mas, voltando
a questão da coisa. Tem esse trabalho aí desse pessoal de Areado, que a gente já está conversando. Ela tem ajudado sem custo, já ajudou bastante na questão da confecção do projeto também. E a gente está tentando construir esse espaço para que realmente a gente implante e faça ali uma primeira espaço piloto, né? E a gente já encampe aquele espaço e faça realmente um lançamento ali de uma pedra fundamental para a gente já começar a construir. E aí a gente teve uma reunião com eles, né? Acho que o Natanael participou, e eles são da FRJ, estão fazendo a restauração do Museu da Unifal, ali em Alfenas, né? São do Rio, mas estão morando em Areado agora. E aí foi muito engraçado porque a gente viu vários locais que têm recursos, né? O Estado de São Paulo lançou vários editais agora, né? Estão abertos, inclusive, e foi a primeira vez na discussão que abriu para construção, que a gente só tinha para reforma, né, para conservação de acervo, para exposição interna, e nunca tinha para construção, mas mais de 90% dos municípios de São Paulo não tem museu, né? Não tem, porque é tudo pequeno, ninguém tem dinheiro, quem que vai pegar um dinheiro, né? Não temos recurso. Então, o Estado ele tem um recurso e a gente precisa pegar esse recurso, né? E aí a gente sentiu totalmente falta de ter, junto com essa ideia de ir trabalhando essa montagem do projeto lá, de exposições, de salvaguarda dos espaços funcionais, a gente sentiu a necessidade, por isso, nesse momento, de vir um projeto de lei, né? De uma certa forma, é construir a casa pelo telhado? Sim, não deixa de ser. Por quê? Porque a gente fez primeiro um projeto sem ter um museu, né? Mas é a ideia, porque, infelizmente, é assim, a regra é essa e a gente vai jogar dentro das 4 linhas, né? Então, se o problema é eu não ter uma lei, né, e eu não tenho um espaço, isso eu já tenho. Vamos ver qual que é a próxima solicitação. E toda a proposta do projeto ele foi pensado em trabalhar com recursos mínimos, né, pelo menos por enquanto, dentro do que a gente já tem, do que a gente pode contratar direto, de ações que a gente tem lá, que a gente pode direcionar, né? Por exemplo, esse projeto estratigráfico, ele já entra lá numa linha, ela já deu uma folheada no projeto, já escreveu aí o que tem um plano museológico, tem toda uma sequência para ser criado, né? Você tem que criar um plano museológico, tem toda uma... Tem a gente chama de CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, né, que a gente faz parte, está conversando já. E aí tem também o ICOM, que é o órgão internacional que gera a questão museológica e tal. Mas não é o momento aqui da gente tratar, porque são vários assuntos, a gente pode depois tratar em específico. Mas a ideia é realmente criar um espaço e que esse espaço converse. E, por isso, o nosso centro de memória vai estar linkado, aqui na biblioteca, vai estar linkado com esse espaço lá, né? Parte de acervos continuarão físicos aqui, continuarão expostos aqui para que a população possa ter acesso, né? Essa é a ideia de linkar os 2 espaços. Valorizar o acervo, pouquíssimo acervo que a gente tem, mas que a gente tem, e aí trabalhar lá uma coisa mais viva, né? E aí a gente pensou muito naquele espaço, aquela área está lá já há 20, foi 2000 se eu não me engano, 2002 ou 2003, que ele foi desmantelado. 2, né? Ele foi em 2002, então fez 20 anos que aquele espaço está lá. E até, de repente, né, falei, nossa, a gente até teve uma solicitação, né, Isa? Eu acho que a Isa estava na reunião do conselho, acho que o Magui não foi nesse dia. E bem no dia que nós estávamos terminando de elaborar o projeto, a Paula do turismo falou, nossa, tem um rapaz lá com requerimento pedindo para fazer um negócio lá. Eu falei, pelo amor de Deus, agora estou perdido. Eu demorei 20 anos para começar e a gente não vai começar. Mas aí foi tudo, né, deu certo e a gente, na verdade, o processo para a prefeitura ceder para alguém era um processo mais complexo e tal. Mas aí ela estava com o requerimento, ela tinha que responder sim ou não, né? Tinha que ter um embasamento para a resposta sim ou não. E aí a gente deu a sorte de conseguir juntar as 2 coisas, as informações bateram, isso é importante, essa comunicação, e a gente conseguiu. Né? E a gente pensou, em momento nenhum, o espaço do Ecomuseu e do Núcleo de Educação Ambiental, por si só, ele já vai ser de grande valia para o município, né? Porque ganha pontuação, tem recurso para todo lado, né? A FEIDO está cheia de grana lá, é só montar bom projeto e apertar aquele povo lá, porque eu sei, porque eu faço parte da Câmara Técnica, então, se apertar direito, a gente consegue tirar alguma coisa lá, né? Agora, se a gente não tiver bom projeto, esquece, porque não pega nada mesmo. Não, né? Inclusive, amanhã tem uma plenária, né, da educação ambiental aí online. Não sei se vocês estão sabendo, depois eu encaminho para vocês. Amanhã tem uma... Da Agenda 21, inclusive, da Câmara de Educação Ambiental, né, Natu? Amanhã, né? Às 9 horas. Depois, acho que ainda dá tempo de se cadastrar, porque é a oferta de informações. E isso está ligado diretamente na questão do Ecomuseu. Só concluindo, por que a gente enfiou os 2 juntos e parece loucura,
mas é para a gente economizar, para a gente trabalhar em conjunto, para a gente trabalhar em parceria, né? Para a gente levar e ofertar outros espaços de forma organizada, com um plano de ação, né? Com uma Câmara, vocês podem olhar na lei, tem lá a comissão que vai tomar conta disso, tem o curador, né? Que é indicado, logicamente, pelo prefeito, mas que ele é indicado entre o corpo técnico. Então, esse espaço é que a gente passe a realmente reconhecer um espaço. E o que nós precisamos? Nós precisamos começar a reconhecer a questão do rio. O lago ele precisa ter pertencimento. A gente tem discutido demais a questão do lago, né? Mas ele está pouco inserido na comunidade. As pessoas não dão muita atenção quando a gente fala de nível, porque ela não tem a ver com o lago, né? A maioria não vive da pesca, não é pertencimento. Então, acho que a gente pensou dessa forma, e os recursos, né? Até o André me questionou, tal. Não, a ideia é, tem alguns fundos de investimento, tem os projetos museológicos do Estado. Se alguém quiser pedir para algum deputado aí emenda, também pode, não tem problema nenhum. E a ideia, né, não sei quem perguntou, acho que foi o Chard, a gente quer começar com uma pedra fundamental ali, já fazer uma salinha de observação, né, para já começar a construir esse espaço, né. E isso a gente tem alguns recursos internos e tem estrutura funcional para começar a fazer, né. E futuramente, né, se entender que não é uma coisa positiva, né, a gente não tem problema nenhum a gente mudar o espaço para outro lugar, né. Mas, de uma certa forma, também é um lugar que merece ser cuidado, né? E é o espaço que a gente tem. E eu acho que a ideia, não sei se eu consegui aqui for claro, eu sei que eu falo bastante, mas a ideia é fazer essa junção, né? Comunidade com aquele espaço do lago, que já foi, com o espaço do rio, né? Com essa linha que não é tão longe, mas acaba tendo essa dificuldade. E agora é a gente tentar captar o projeto aí para a construção, se não for esse ano, no edital do ano que vem, né? O governo de São Paulo tem lançado aí uns editais bons para museu. Esse ano, acho que, se não me engano, são 250 mil e 350 mil. E já dá para a gente fazer uma brincadeira, né? Então, eu acho que a ideia foi essa, né? E, lógico, cada um tem a sua visão. A gente sabe que não é, de novo, né? Não é, mas a gente não pode perder tempo, né? Às vezes a gente, por protelar, a gente já perdeu bastante tempo. A gente já podia estar um pouco avançado nessa questão, né? E, lógico, a gente, né, se vocês tiverem depois sugestões, porque às vezes vocês estão por aí, vocês conversam com muita gente, né, estão aí em São Paulo, geralmente pedindo, né, sai alguma conversa, e vocês podem captar isso, e que a gente puder tecnicamente ajudar. Acho que é isso. E aí, na justificativa, está falando um pouco da questão do impacto financeiro aí, que ele existe, mas é um gasto que a gente já faria com outras coisas, né. Mais alguém tem alguma para encaminhar já para... Tem alguma questão? Não, eu acho que nós, né, por estar em Caconde, igual a gente está sempre falando de turismo, a gente não tem, vamos falar a verdade, esse tempo atrás, a gente fez uma indicação sobre, até sei que foge um pouco, sobre o tombamento histórico das casas. Você vê em São Paulo, isso derruba a casa, mas segura a fachada. Então, quer dizer, todos os lugares se preocupam com a cultura, em deixar isso, né, bem claro. Aqui a gente está longe de ter isso, até na própria escola, né? A gente não tem essa história de Caconde mesmo. A gente, né, tivemos uma reunião lá na Guarda, e a gente que afundou um pouco para descobrir um pouco sobre a nossa história até de Caconde mesmo, que muita gente, igual o Zé falou, nem conhece a prainha. Então, quer dizer, é uma coisa também que está levar as crianças. Então, quer dizer, o começo está tudo, leva a crer que tem tudo para dar certo, né? A gente está aí para apoiar, principalmente a parte de cultura. E eu estou apoiando isso aí, Zé. Isso aí, a gente falou que é cultura, educação, estou junto aí. Ô, Zé, eu agradeço mesmo você ter vindo, juntamente em nome agora do diretor de educação, Natanael. E a gente sempre cobra aqui, eu vivo cobrando as indicações, inclusive dentro do departamento, que os outros diretores e os responsáveis pelos projetos de leis que são encaminhados à casa, que compareçam, tenham esse hábito de apresentar, porque facilita que a gente converse com as pessoas na rua, tenha um pouco mais de clareza na hora de decidir, dá mais segurança. E é importante para todo mundo, tira um pouco da desconfiança do que pode vir ser um projeto, a letra fria da lei, que às vezes é muito difícil mesmo você compreender a profundidade dela. Então, eu agradeço muito, muito, muito mesmo você ter vindo
e é apresentado para a gente, ainda mais nesse conceito, que é um conceito difícil de a gente compreender, que é a profundidade do ecomuseu e do núcleo. E, de novo, a casa está à disposição para eventuais parcerias que precisarem de utilizar aqui a tribuna, o ambiente da casa, que eu acho que é para isso que a gente precisa estar comunicando, né? Para levar esse conhecimento para a população. Agradeço mesmo, Zé. A gente queria agradecer em nome do Departamento de Educação e Cultura, agradecer a disponibilidade de todos, a gente sempre, né, tem e conversa com todos, eu acho que essa é a função nossa, né? A gente não quer que todo mundo entenda, né? E a gente, logicamente, que é um projeto que ele pode passar ou pode não passar, isso é natural, né? Ele pode ter que ser reconstruído, ele pode ter que ser feito, mas é pensado com carinho, né? Ele está sendo pensado já há algum tempo, né? Ele foi discutido, que eu queria deixar claro é que ele tem sido discutido com algumas pessoas ligadas a essa área, que é mais complicado a gente conversar aqui em Caconde e na região é difícil, né? Por exemplo, eu estava conversando com a menina lá, com a Jéssica, né, Natu? E é raridade você achar bons profissionais em preço justo, que não explore, que queira vir, né? Porque é o que o Sandro falou. Isso é uma coisa muito mal compreendida, né? A gente tem algumas situações que merecem ser resguardadas, né? Por exemplo, a gente tem o túmulo lá do Benedicto Correia, que está lá no cemitério e está lá se degradando, né? Eu já tenho lutado já há um tempo e nós precisamos recuperar ele, né? É um revolucionário de 32 que foi trazido para cá num puta de um evento, tem lá o túmulozinho dele e está lá. Pode parecer uma coisa insignificante, né? Mas hoje a gente tem a nossa cara, né? A gente tem o Obelisco Centenário, tem a Leonça Fonte, a gente vai dando a nossa carinha de Caconde, né? O que é a nossa cidade, o que ela representa para nós, o que na nossa infância hoje retraz, né? A mesma coisa você pegar lá e vamos desmanchar o Canto do Lobo. E aí? Né? Na verdade, estou fazendo uma provocação aqui, né? Nós podíamos muito bem desmanchar ele e fazer uma escola nova, né? Não seria muito bom? Bom. Então, mas tem coisas que a gente precisa manter para que, né, a gente tenha essa história resguardada, né? Inclusive, aqui na frente da Câmara tem uma casa que foi desmanchada metade, né? E justamente nessa fala, eu escutei semana passada, e é lógico, eu respeito todas as opiniões, e cada um pensa da sua forma, mas eu, estando, né, militando na cultura, não tem como não falar em preservar pelo menos algumas coisas. Sei da dificuldade, sei do custo, né, o imóvel ele tem um valor financeiro para as pessoas, e muitas vezes eu preciso mesmo limpar aquele terreno, né, para construir uma coisa nova. Sei disso, né? Só que qual que é a cara que a gente vai dar, né? O Departamento de Educação, por exemplo, quando a gente comprou lá em 2009, a proposta foi comprar para ter um Departamento de Educação, que hoje, pelo menos, ele tem uma sede, está lá, né, e ele precisa ser recuperado, né? Nós podíamos muito bem mudar a fachada, tudo, tirar aquilo lá, facilitar a coisa, e vamos pôr lá um blindex, né? Porque dá para pôr um blindex lá, fica bom, né, Arthur? Para a gente pôr um ar-condicionado. Só que a gente estaria pensando só na nossa comodidade, né? Mas como que a gente pode adaptar aquele imóvel? Até a gente andou discutindo muito, né, a criação de uns cursos aí, já surgiu umas ideias meio loucas, da gente fazer um curso aí social na área de arte e restauro, e aí a gente põe moçada daqui, meninas, né? E, assim, dá para criar alguma coisa com a cultura e trazer recurso, né? Então, é essa a ideia. Eu queria agradecer mesmo, em nome do departamento. E, em momento nenhum, a gente entende que tem outras prioridades, mas, friso de novo, o projeto ele não foi pensado, vamos mandar uma lei lá, né? Não é essa a ideia, né? Não foi só mais uma lei, né, para a gente ter mais uma lei, que é importante, as leis precisam ser feitas, mas a gente precisa fazer alguma coisa nessa salvaguarda. E pensando nessa link que a gente tem com a Casa da Cultura, né? E é muito complicado, porque quando a gente fala de espaço museológico, por exemplo, a Fortaleza, ela disponibilizou lá os seus galpões lá, a Itaquara, na verdade, há uns anos atrás, que está fechado, né? E é um puta de um acervo, né? O acervo que tem lá nos casarões da Fortaleza é coisa fantástica. Não é museu, né? É que eles tecnicamente tem um outro nome. A gente considera aquilo acervo visitável, não museu. Mas tudo bem. Vamos levar para o lado de museu. Mas o que aconteceu? Está fechado, corre o risco de desaparecer porque a fazenda está à venda, né? E assim a gente vai perdendo essa parte do patrimônio. E a gente tem pouco espaço físico, né? Quando você fala em fazer essa questão de patrimônio, é complicado. Por exemplo, o Natu sabe disso, isso é meio louco, eu sou de juntar coisa, né, Natu? E eu tinha uma coleção de tijolos desde 97, eu juntava tijolo aí,
nas construções que estavam sendo derrubadas. Porque eles têm uma história lá, né? Tem uma letra, ele tem um feitio, né? Nós somos tradicionalismos na confecção. Caconde foi uma das maiores cidades com olarias, né? Daqui saiu tijolo para muita construção por aí, né? E a gente desconsidera essa história das pessoas que lá trabalharam, né? E aí, um belo dia, guardei lá na Casa da Cultura e foram fazer uma obra, e eu não estava lá, chegou lá, o cara falou, tudo tijolo, velho. Juntaram, puseram no caminhão, serviço de 20 anos, foi para o lixo, né? Porque lá a gente ia fazer uma exposição daquele material, ia contar a história daquelas famílias, né? Tem um trabalho que a gente estava vendo com o pessoal, que é a história do tijolo, que é super bacana. Então, assim, pode parecer uma coisa boba, mas a gente vai perdendo patrimônio, né? A gente vai perdendo esses patrimônios. É nesse sentido que a gente achou, né, Nato, na obrigação de defender um projeto desse nessa hora. E a gente acha a obrigação nossa vir falar um pouco sobre, porque realmente a temática do museu é um pouco mais delicada, né? Vocês vão escutar pessoas aí da linha mais conservadora aqui. Você está ficando louco, isso aí não é nem aceito. Tem. Isso tem mesmo, né? Tem uma linha ainda tradicional, que gosta lá do Museu do Ipiranga, né, que vai ficar lindíssimo, que não aceita muito essa linha do Ecomuseu, porque ela é uma coisa mais comunitária, é uma construção coletiva, né? Ali trabalha com vários índices, com várias linhas de temáticas. Mas é isso, já falei bastante, queria agradecer, obrigado. Desculpe por tomar o tempo, né, Natu? Se deixar, eu vou ficar falando até uma meia-noite aqui. Obrigado, gente. Zé, um abraço obrigado mesmo. Estamos à disposição. Então vamos dar sequência. Obrigado, Zé. Obrigado, Natu, de novo. A Câmara está aberta para a educação, para a cultura. E provocar esse espaço que vocês usem, né, para explicar para a gente os projetos que encaminham, que é muito importante. Obrigado mesmo. Eu já até me perdi aqui. Bom, então, finalizando aqui o expediente, agora a gente concede agora a palavra aos presidentes de comissão permanente para marcação de reunião, informação. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Finanças e Justiça vai se reunir no final da sessão para decidir a data da reunião. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Saúde e Educação também se reunirá no final do expediente para marcar a data da nossa reunião. Palavra, senhor presidente. Concedido. Comissão de Obras também, no final do expediente, vamos nos reunir. Certo. Passamos à tribuna. Hoje não há inscritos. Solicito ao primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Divaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamin de Paiva. Presente. Vania Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silfer Fogo Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação projeto de lei 014 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Ecomuseu Caconde e do NEARP, Núcleo de Educação Ambiental Rio Pardo Caconde. O projeto conta com parecer favorável das comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Coloco em debate o projeto que foi muito bem explicado aqui pelo José Armando. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Esse projeto, eu acho que é de extrema importância para o nosso município, por tudo que o Zé Armando já falou, e também a gente destacando que Caconde, além de ser uma cidade turística, ela tem uma história, né, que precisa de ser relembrada para as futuras gerações. Tem vários acontecimentos, várias pessoas que passaram por aqui, que viveram aqui, que contribuíram com a história dessa cidade, que precisa de ser destacado até para a gente levar essas informações, né? E também para o turista que vem visitar a nossa cidade, ter conhecimento do que é Caconde, quem esteve aqui, quem é daqui, a história daqui. E eu sempre brinco com... Eu fiquei muito feliz de ver o Zé falando hoje, o entusiasmo dele, que eu sempre brinco tanto para ele, quanto quando eu vou fazer referência a ele com outras pessoas. Que ele nasceu com uma sabedoria, né, e
conhece a história daqui de uma forma assim que a gente admira, e é muito legal ver ele entusiasmado com um projeto que eu tenho certeza que vai ser um grande marco na administração, e a gente está podendo fazer parte disso, né, aprovando uma lei de extrema importância, e que seja rápido, né, a execução. Eu brinco que eu tenho dificuldades no setor público porque tudo é muito demorado, então que a gente consiga auxiliar, né, na medida do possível, com essas emendas que a gente sempre está solicitando aos deputados, para que a gente consiga executar, porque com certeza vai ser de extremo valor para nós. Mais alguém? Bom, antes de pôr em votação. Falar com sentido. Boa noite a todos, presidente e nobres colegas. Também quero dizer que eu sou totalmente favorável a esse projeto do Zé Armando, e, inclusive, eu estou ansioso também, como a Isabela, para que aconteça o mais rápido possível. Também gosto muito da história de Caconde e desperta uma certa curiosidade, né? Então, eu também estou favorável. Boa noite. Mais alguém? Bom, rapidinho, eu acho fundamental a gente começar a ter mais projetos sobre cultura aqui mesmo na casa. Durante aquela correria de campanha, a gente batia na tecla direto que a identidade cacondense teria que ser trabalhada e manifestada mesmo e apoiada pela administração, seja quem for, porque uma cidade pequena e de quase 300 anos, não é possível que não tenha o que contar, né? Então, cada um de nós, se a gente for pensar, está também colocando esse tijolinho a cada dia de nossa vida. Então, isso é muito legal. O universo de cada pessoa compõe essa história que é a cidade de Caconde, que ela é realmente interessante. Temos que realmente buscar e dar apoio para quem já está pesquisando. A gente tem várias pessoas fazendo trabalhos excelentes sobre a questão cacondense, seja na parte do café, seja na parte histórica, envolvendo a questão dos negros, da construção nossa. A gente tem artistas da cidade, a gente tem os meninos agora que também lidam com arte. Eu tive tio que foi artista, então, se a gente for puxar, a gente tem muitas coisas. E eu acho legal também que a gente tem essa proposta mais aberta, porque, queira ou não queira, a arte ela está manifestada em todos nós. Então, ela tem que ser, sim, aberta, a comunitária, porque se a gente for pensar nessa cidade que ela é pobre no sentido econômico e coisas que vão fechar mais os acessos das pessoas, não faz nenhum sentido. Então, que seja, se é para existir, que ela seja comunitária, que as pessoas possam usar, porque elas também vão contar a história, quem sabe elas não estarão nesse museu em algum momento. Então, eu favorável, né, ao projeto e às ideias que lidam com a questão da comunidade, porque a gente também não... Eu tenho muito problema com o pensamento nosso. A gente precisa ter algumas coisas que realmente são investimentos no sentido que elas vão despertar o prazer, o lazer das pessoas, o bem-estar e a qualidade de vida. E isso envolve que a gente consiga colocar um pouco de dinheiro também em projetos dessa envergadura. A cidade de Caconde, portanto, precisa ser... A história da cidade de Caconde precisa ser melhor conservada, melhor cuidada e melhor exposta, porque é daí que parte o orgulho da cidade, é daí que o cidadão começa a se orgulhar e falar com os turistas quando vem aqui, quando vai negociar alguma coisa com alguém de fora. Eu adoro bater no peito quando eu estou na região que fala, cara, lá é bonito pra caramba. Lá tem a história de tal fulano, lá tem a história de tal fulano. Então, assim, a gente precisa tirar esse estigma de vira-lata, que a gente não tem as coisas na nossa cidade, a gente precisa, sim, ir pontuando aos poucos. E é uma lei, mas é através desse instrumento que eles vão conseguir buscar os recursos, e nós, colegas, também podemos, eventualmente, participar aí desse investimento, se a gente conseguir. Então, se não tem mais nenhuma contribuição dos colegas, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 17 de 2022 do Executivo,
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil do orçamento municipal e da outras providências. O projeto conta com o parecer favorável das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, é com satisfação que cumprimentamos os novos integrantes do Poder Legislativo, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis tem por base as necessidades de ajustar as peças do orçamento, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Esclarecemos que, diante da situação financeira que o município vem atravessando, todos os casos estão sendo analisados para que não haja maiores prejuízos ao município, e cada diretoria envolvida tem nos apresentado as devidas justificativas, que também fazem parte deste projeto, para boa análise e compreensão dos nobres edis. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do anexo projeto de lei, enfatizando a necessidade de que o efeito do projeto seja apreciado por esta Casa. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. O Departamento de Obras e o Departamento de Meio Ambiente, após a grave crise hídrica que Caconde e o Brasil como um todo vivenciou, após estudos técnicos, apresentou o projeto para a construção de um reservatório de água na Serra do Cigano para abastecimento de água para a população. O projeto de construção do reservatório de água foi aprovado pelos órgãos ambientais, estando assim regular. Esse projeto, aliás, vem de encontro com a constante preocupação manifestada pelo GAEMA através de reuniões virtuais realizadas com a Prefeitura. Através desse reservatório será feita a captação de água da nascente natural que brota entre as pedras da Serra do Cigano. Essa construção vem sendo realizada pelos servidores da Prefeitura com auxílio das máquinas locadas por licitação. Vale ressaltar que nossas máquinas também estão trabalhando no local, mas não são suficientes para a realização do serviço necessário. Sem o auxílio da locação das máquinas, o projeto não poderia ser desenvolvido, já que a Prefeitura não possui as máquinas que estão trabalhando lá, sendo elas retroescavadeira traçada, escavadeira hidráulica de 18 toneladas e rolo compactador pé de carneiro. A construção do reservatório será de grande valia para o município como um todo. Todo investimento realizado no projeto é voltado para evitar a falta de abastecimento de água para a população cacondense. Nunca na história de Caconde foi realizado um projeto dessa magnitude. Portanto, esse projeto é necessário e indispensável para a Prefeitura. As obras se iniciaram na primeira semana de março e, com a ordem de sequestro das contas públicas, não tinha como paralisá-las, eis que o projeto já estava em andamento. Entendemos, assim, que essas justificativas demonstram a necessidade da construção do reservatório de água. Caconde, 3 de maio de 2022, Alcino Ribeiro de Souza, diretor de Obras e Infraestrutura, Paulo Isidro Arcanjo, diretor de Agricultura e Meio Ambiente. Coloco em discussão e debate o projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Hoje, juntamente com os nobres colegas, a gente esteve acompanhando, né, essas obras e acredito que vai ser de extrema importância para a gente conseguir resolver o problema da falta de água do município. E eu acho que, em nome de todos aqui, eu posso parabenizar o Departamento de Obras, na pessoa do seu Alcindo, os funcionários que lá estão trabalhando, o Departamento de Meio Ambiente, de Agricultura, porque, às vezes, a gente estava falando sobre isso lá, às vezes a gente não tem noção das obras que são feitas, porque acaba sendo, né, subterrâneas, mas uma obra daquela, o valor que seria para uma empresa estar fazendo e o valor que ela está custando para o município, está sendo uma grande economia, e eu acredito que a gente vai conseguir, se não for nesse ano, mas no ano que vem, solucionar um pouco essa dificuldade que a gente tem em relação à água aqui, porque água no município tem. O que falta é o que está sendo feito, né? Obras que, de verdade, executam e resolvam o problema que a gente tem. Mas a água a gente tem aqui de sobra. Muito obrigada. Queria pedir essa palavra, senhor presidente. Concedido. Também fiquei feliz hoje pelo convite, né, do senhor prefeito e para a gente, como nós estivemos lá hoje, né, presenciando, dando uma caminhada lá, olhando a maravilha que está sendo construído, sabe, esse reservatório de água lá na Serra do Cigano. Queria muito parabenizar todo o departamento que está empenhado, né, que está fazendo aquela obra lá. Parabéns mesmo. Sabendo que na administração passada, péssima administração passada, que quase foi entregue para uma empresa terceirizada, eu fiz parte da administração passada, até fico envergonhado nisso.
o projeto chegou aqui na Câmara, sabe? Que ia ser passado para uma empresa aí, sei lá que empresa que era, sabe? O projeto da água. E graças a Deus, quando foi 11 horas da manhã, esse projeto foi retirado aqui da Câmara, sabe? Porque não era justo, sabe? A quantidade de água que nós temos aqui no município e seria entregue para uma outra administração aí, sabe? Nós sabemos, vimos nas redes sociais a preocupação da população, né? O desespero que o pessoal ficou, né? E não seria justo, né? Graças a Deus esse projeto foi retirado e hoje, estou muito feliz, graças a Deus, em ter presenciado junto com vocês lá aquele tamanho daquela obra que está sendo feita, sabe? E tenho certeza que vai solucionar o problema da água aqui na nossa cidade. E parabéns a todo o departamento que empenhado estão fazendo um belíssimo trabalho. Concedido. Eu não pude ir na construção, porque eu estava trabalhando, não fui liberado para poder ir, mas eu fico contente também de fazer parte disso, que essa reforma, essa indicação aí, quem fez foi eu, Danilo Silvano, ano passado. A gente fica feliz de estar fazendo parte, que foi atendido também, que o prefeito nos atendeu sobre esse trabalho aí que está sendo feito. Parabenizar a todos, né? Que não falte mais água aqui na nossa cidade, porque a falta aqui gerou bastante problema, tomara que solucione o problema para todos e que, né, chegue na melhor solução para todos os moradores da cidade. É só. Concedido. Bom, eu quero parabenizar o João e a todos os envolvidos. E, na época da campanha, ele sempre falava que um dos problemas, um dos compromissos que ele assumiria com a população seria a água de Caconde. E eu fiquei muito contente com o serviço dele, estou muito feliz e parabenizar a todos eles. Parabéns, está sendo um ótimo trabalho. Boa noite a todos. Mais alguém? Então, agradecer primeiramente ao João Felipe pela disponibilidade de ter levado todos os colegas aqui hoje para visitar a obra em andamento. Então, agradeço a ele, ao Marcinho, chefe de gabinete, principalmente o seu Alcino, diretor de obras, que já vinha conversando, explicando sobre essa lei, a exemplo do que eu tinha falado anteriormente, essa explicação do que se trata as leis que são encaminhadas e o porquê da existência delas. Então, o seu Alcino, agradeço ele, pois explicou um pouco explicou, na verdade, bem o projeto, bem a obra que está sendo executada, então agradeço a ele. Também agradeço aos funcionários que estão lá responsáveis por essa obra, que vão administrar, fizeram parte da construção agora e vão administrar depois que ela ficar pronta. Hoje lá estava presente o Baião, o Jean, o Oséias, a Carla, também responsável pelo setor de obras e da água e da infraestrutura, água e esgoto, se não me engano, todo o departamento que faz parte dessa gestão de obras que está à frente da cidade. Então, agradeço a todos eles, pessoalmente, a cada um, porque realmente a obra ficou grandiosa, né? E fizeram isso em pouco tempo, devem terminar agora em julho. Esse dinheiro que será votado aqui agora, que será transferido para que continue as obras até junho, se eu não me engano, mas são mais 2 meses. Pode ser que venha mais algum pedido para que termine as obras e que dê tudo certo, né? É uma questão que eu não tenho competência para falar sobre se resolve ou não resolve a questão da água, porque ela envolve não só a captação, né? Porque ela envolve a questão de cobrança aqui na cidade, as questões de encanamento, reservatório, mas com certeza, visualmente, a gente já vê que o reservatório ele tem capacidade de, pelo menos, segurar aquela água ali por um tempo e dar um desafogo aqui na cidade, caso for necessário em algum momento. Uma ótima notícia, e que eu acho que os investimentos têm que ficar nesse porte mesmo da cidade. A cidade tem que ter condições para que ela não sofra nos momentos que ela é pedida, né? Então, parabéns a todos mesmo, principalmente de nos levar lá. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que podem ser. Feliz de participar disso e de acompanhar, que a gente também tem esses hábitos mesmo de estar participando e perguntando e vendo os andamentos das obras.
Então é isso. Agradeço a todos que participaram, inclusive os colegas. Passo a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos aí uma discussão e votação. Requerimento número 10 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogler Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o custo operacional do Parque Prainha e da Praça do Mirante. Requerimento conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em debate o requerimento. Nada mais é para que a gente obtenha alguns dados sobre a gestão da Prainha e também da Praça do Mirante, para que a gente possa estar contribuindo aqui e tirar algumas dúvidas sobre a não abertura, o custo efetivo que tem aquilo para a administração, também colocando na balança o custo que tem para a população que está sem poder ter acesso, enfim, para que a gente possa pensar em como gerir, como melhorar a situação tanto legal, porque tem ali, a gente precisa criar algum sistema de cobrança, melhorar, atualizar, né, porque a gente está em 2022, então hoje tem a condição de ter a tecnologia ajudando na cobrança, no repasse, no caixa, no fundo do turismo, e lá é um atrativo que é nosso, é um bem público que tem que ter acesso às pessoas, e, portanto, a gente precisa saber quanto custa, e, enfim, para que a gente possa, de fato, inserir a Prainha dentro do plano do diretor de turismo, e ele tenha a sua funcionalidade, a sustentabilidade, para que aquilo tenha vida, né, no final das contas. Tá? Passa a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Por fim, concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Concedido. Primeiramente, boa noite, presidente, aos secretários, os nobres colegas, Natu, Zé Armando, doutor Bruno, todos os munícipes que estão nos assistindo, os pequenos agricultores, Barrânia, que estão nos assistindo. Quero falar hoje sobre os funcionários da prefeitura. O tanto que vem trabalhando, empenhando por tudo que a prefeitura tem passado, estão fazendo um ótimo trabalho em todo o setor. Quero agradecer aí o Edinho da ambulância, né? Tudo que eu tenho pedido para ele lá no posto sobre transporte, às vezes não pode, ele se desdobra e vai e resolve de uma maneira tão nem tem palavra para falar. Edinho, muito obrigado pelo trabalho que você tem fazendo, todos os motoristas da ambulância, que levanta de madrugada, que leve todos os nossos doentes aonde é preciso, é no frio, é no calor, enfrenta muita dificuldade, e a gente sabe o tamanho, né, da dificuldade que eles têm dentro quando vão viajar. Parabéns a todos esses envolvidos. Toda semana, aqui na Câmara, eu tenho falado do seu Alcino e do Alcione. Eu acho que está sendo até... Toda semana eu falo. Por que eu falo? Porque eu sou funcionário público e eu tenho visto quantos funcionários têm trabalhado em todo o setor. Solcino, mais uma vez, me admiro mais uma vez o senhor, pelo trabalho que o senhor tem feito. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter ido nessa barragem, né, e ver o quanto é importante isso para Caconde. Isso é uma obra muito importante para Caconde. Tive lá fazendo algum trabalho que o senhor pediu, e eu vi o quanto que aquilo lá estava, como se diz, lá embaixo, mais de 10, 12 metros lá embaixo. A gente fez o trabalho que o senhor pediu, e hoje eu cheguei lá e fiquei de queixo caído. Isso é uma importância muito grande, essa barragem para Caconde, que lá na frente nós vamos ver o resultado disso aí, que não vai faltar água para Caconde. E se der continuação no que vai fazer, vai ser uma bênção de Deus para Caconde sobre água. Como disse a nobre colega, a água nós tem abundância. A nobre colega Isabela. Alcione, tudo que peço para ele, não tem como eu não falar dele. Falei para ele lá do Morro dos Tardelli. Deusmar Tardelli foi lá e resolveu o problema. Aqui na dona... aqui embaixo, aqui perto do pesqueiro, aqui embaixo, esqueci o nome da mulher lá. Pedi para ele que é a camada.
lá, for lá, resolveu o problema, entendeu? E passou a máquina, resolveu, em questão de 2, 3 dias, foi feito o serviço. Então, a gente só tem que agradecer. E pegando um pouquinho da oportunidade aqui, quero falar, eu, nobre colega Danilo e o Sandrinho, dos ofícios que a gente tem feito aos deputados. E, graças a Deus, estamos sendo muito beneficiados por eles, Jorge Caruso e Baleia Rossi. Semana passada eu falei de uma ambulância, que nós conseguimos, 200 mil para a saúde e uma pá carregadeira. E em breve está chegando aí. E assinamos essa semana também, não chegou ainda, mas em breve vai chegar mais 200 mil para infraestrutura, né, Danilo? Para infraestrutura, mais 200 mil já foi assinado. Se Deus quiser, em breve, Cacone vai ser beneficiado por Jorge Caruso e Baleia Rossi, mais 200 mil. E quero falar também dos 6 quilômetros, melhor caminho, que o ano passado eu falei dos 6 quilômetros melhor caminho, então eu falei asfalto. Aí eu vim na outra semana e me corrigi, que é 6 quilômetros melhor caminho, que é só acertar, arrumar, fazer os esgotos, tudo, menos o asfalto. Então, essa semana já começou os 6 quilômetros melhor caminho. A máquina já está trabalhando, tinha uma máquina escavadeira, acho que um trator esteira, né? Fazendo as beiradas, e está ficando um ótimo trabalho. E tive a oportunidade, essa semana, de falar que um dos proprietários de lá, que vai ser beneficiado com os 6 quilômetros melhor caminho, o Pedro Celso Biro. E eles procuraram ele sobre cacimbra, sobre esgoto. Na mesma hora, ele assinou os documentos, entendeu? E liberou. E ele falou uma coisa que eu sempre tenho falado, hoje até falei com o João, quanto mais esgoto sair, as propriedades, os proprietários, quanto mais esgoto de água sair, a água vai ficar dentro da propriedade. Não adianta fazer 2 quilômetros longe, vai fazer erosão. E como disse o tio Neca hoje, cada 100 metros fazer um esgoto, a água não vai como diz, danificar nada. A água vai ficar dentro da propriedade. E peço encarecidamente, todos os moradores que estão sendo beneficiados com esses 6 quilômetros melhor caminho, na estrada de Santa Quitéria, que faça a mesma coisa que o tio Neca fez. Liberar os esgotos. Nós teve um trabalho, na outra gestão passada, de limpar todos os esgotos lá. As galerias, deu trabalho, caminhão-pipa. Ficamos mais de 15 dias limpar tudinho. Ficou uma beleza. Na outra semana da frente, estava tudo entupido, com saco de pedra, com arame, com pau. Então, não vai adiantar nada. A gente sair, correr atrás de um benefício, fazer um requerimento, pedir e ganhar, e chegar aqui, eles fazer todo o trabalho, limpar tudo. E daqui a um mês está tudo entupido de novo, porque vai estragar o café. Gente, se fazer, que nem o Tineco falou, cada 100 metros, abrir os esgotos, deixar fazer as cacimbas, isso só favorece. Porque esses 6 quilômetros melhor caminho, que lá é uma das estradas mais difíceis que Caconde tem para arrumar, não vai ser preciso mexer por um determinados anos, 3 anos, 4 anos. Esse tempo tudo, quanto outras estradas que vai ser feito, lá é difícil. As outras estradas que é mais fácil, não vai fazer 6, faz 10. Então, peço a todos os proprietários que têm a propriedade nessa margem aí de 6 quilômetros, que libere os esgotos, não faça isso, deixa os esgotos abertos para não prejudicar, senão a prefeitura vai ter que perder tempo de uma coisa que vai ser feita, vai entupir, e amanhã está todo mundo reclamando. A prefeitura, a estrada. Aí não adianta reclamar. O mais, muito obrigado, Deus abençoe e Deus ilumina a todos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedido. Então, boa noite a todos os vereadores, o pessoal aqui presente, Natanael, o Zé Armando, o pessoal de casa, né? Eu fiz uma indicação aqui a pedido dos moradores ali da região ali da Água Branca e da rua João Gualdino Ramos. Ali estão pedindo uma faixa de pedestre ali naquela esquina que trajeto ali, sabe? De vez em quando acontece um acidente ali. Esse dia uma menininha foi atravessar ali a rua, ela estava indo no Marcelo Cabeleireiro ali, quase foi atropelada ali por uma caminhonete. Aí o pessoal já tem pedido faz tempo. E também eu agradeci lá também o ex-vereador Joãozinho, né, do Mercadinho lá também, que alertou. E eu também, Márcio, esquece essa indicação não que eles estão pedindo. Então está aqui, fiz essa indicação aqui hoje. Espero que o Departamento de Trânsito atende com carinho, né? E também quero voltar a agradecer mais uma vez
o convite hoje lá do João Felipe para a gente ter acompanhado as obras lá na Serra do Cigano, né, da captação da água lá. Parabéns mesmo, de coração. Né? Fiquei muito feliz em ver aquele tamanho daquela obra. Né? A gente falando aqui, talvez não, as pessoas que estão assistindo não tenham dimensão do tamanho daquela obra lá que está sendo feita. Né? E uma barragem, na verdade. Fiquei muito feliz em ver aquilo lá, saí de lá bem contente, né? E sabendo que vai fazer parte da nossa história aqui como vereador, né? E saber que a nossa água quase foi terceirizada, né? Mas graças a Deus não teve esse êxito, né, que eles queriam fazer na administração passada, né, que foi o dinheiro jogado fora, eu acho, ali um poço artesiano que gastaram um absurdo para fazer um poço artesiano de quase 600 metros de profundidade, se eu não estiver enganado, né, Isabela? Não sei se você está meio por dentro disso. No poço artesiano ali na caixa d'água. Foi um absurdo pago por uma empresa e não sai quase nada de água ali. Pouquíssima água, mal será aproveitada aquela água ali. E se eles tivessem pensado bem, essa verba poderia ter investido lá na Serra do Cigano. Mas por isso eu quero parabenizar essa gestão agora, né? Que pessoas assim, capacitadas, pessoas com inteligência, né? Que vai levar essa cidade nossa para frente. É assim que nós precisamos, né? De pessoas competentes, né? Que trabalham com pensamento, né, na nossa população, né? O senhor prefeito, admirei de ver hoje ele comentando com a gente, né, a felicidade que ele estava de estar fazendo parte, né, desse momento. E é uma coisa tão importante, né? E como a gente fala, querendo faz, né? Querendo faz, né? Não é entregar de bandeja a nossa água para uma empresa terceirizada aí não, né? Mas tá bem, né? Já foi, a administração passada já vamos pôr um ponto final nisso, né? E parabenizar realmente de coração essa administração pelo tudo que está fazendo. Por mais que está sendo difícil, né, esse sequestro dessa verba que foi, né, retirada aí, que poderia estar usando essas verbas aí, a cidade poderia estar sendo mais próspera ainda. Mas tenho certeza que em breve tudo vai correr bem, né, e nossa cidade vai voltar a crescer, se Deus quiser. Gente, por enquanto é só. Muito boa noite a todos. Obrigado. Presidente, eu gostei muito de que a turma falaram aí, mas o que eu gostei mais mesmo, ver o empenho do Suarcino, né? O João já tinha falado que essa obra precisava ter feito há muito tempo. Mas o Suarcino, eu falo assim, quando a pessoa tem vontade de trabalhar e tem cabeça igual o Suarcino usou a cabeça dele, não precisa de dinheiro, sequestrou o dinheiro da prefeitura, mas o João mandou parar a obra e ele foi, eu não paro, eu vou tocar, não tem como parar. E graças a Deus eu fiquei feliz da vida de ver a alegria dele, a alegria do João e de todos aqueles que estão envolvidos naquilo lá. Foi muito bom. Eu espero que, graças a Deus, as coisas já começou a caminhar e vai caminhar. Eu tinha falado para você aquele dia que você ficou aborrecido aí, mas quando nós pegou, né? Pegou nessa situação e, graças a Deus, estava indo bem. Por que agora que está tudo caminhadinho já deu esse problema, mas vai passar, isso vai passar. E se Deus quiser, né, vai chegar lá, se Deus quiser. Então, é o que eu tenho para agradecer isso aí. Mais alguém? Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Hoje eu fiz 3 indicações, como eu tinha dito semana passada, como a lei que eu apresentei, adote uma lixeira, não poderia ter sido apresentada aqui no Legislativo, conforme parecer do Legislativo da Casa e da Assessoria Jurídica, eu fiz a indicação, então, para o João apresentar essa lei. Inclusive, já coloquei a lei em anexo para facilitar para o Departamento Jurídico. E, aproveitando da indicação, eu pedi também que fosse criado, de certa forma, uma obrigatoriedade para os prédios da cidade possuírem aqueles contêineres para colocar lixo. Se a gente for olhar as residências, normalmente, com a lixeira que elas têm nas residências, às vezes não comporta todo o lixo, imagina os prédios que nem uma lixeira tem. Eu anexei na indicação fotos, inclusive de um lugar que é na esquina de uma escola, como da Escola Cândido Lobo, onde várias vezes que eu passo por lá, o lixo está todo revirado pelos cachorros, porque os moradores não têm a lixeira, eles colocam ali na esquina,
e, além de ficar feio, é extremamente desagradável de ser um lugar onde passam crianças que estão indo para a escola e terem que passar por uma calçada que está repleta de lixo. Então, de certa forma, seja estabelecido, regulamentado, não sei de que forma que vai ser orientado pelo Departamento de Planejamento e também pelo Departamento Jurídico, mas que, além de ter essa lei de adote uma lixeira, seja estabelecido que haja esses contêineres, como foi colocado na praça ali do Cândido Lobo, para o pessoal do quiosque colocar os lixos ali, né, para a gente cuidar mais da cidade, e lembrando que é uma questão de saúde pública. Também fiz a indicação para a iluminação dos portais. Várias vezes eu passo e está totalmente escuro, e foi gasto um dinheiro grande para ser feito esses portais, né, pela administração retrasada. Eu acredito que, às vezes, é só trocar a lâmpada, é algo que não vai gerar tanta despesa e vai deixar a nossa cidade ainda mais bonita. E, por último, a indicação da Zona Azul. Com certeza é algo polêmico, e que, se eu fosse pensar em agradar todo mundo, eu não faria essa indicação, mas está sendo algo de extrema necessidade. Acredito que até para o comércio, né, para a movimentação do comércio, tem pessoas que deixam de comprar no comércio porque não conseguem lugar para estacionar. Então, pelo menos aqui na região central, ser estabelecido, ter, sei lá, um tempo de tolerância para aquela pessoa que só vai descer na farmácia comprar a medicação, tal. Na farmácia, inclusive, já tem a vaga para isso, né? Mas para que a gente consiga ter um certo giro, né? E de certa forma, buscando uma democratização no uso do espaço público. Por hoje é só, agradeço a atenção e que tenhamos uma semana abençoada. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos, boa noite, pessoal em casa. Eu também ia fazer uma indicação sobre a questão que a nobre colega Isabela relatou aí. O pessoal está pedindo muito que os próprios comerciantes venham para os veículos na porta do estabelecimento. Aí a pessoa vai comprar, não tem jeito de parar o carro. Aí pediram para fazer uma indicação, solicitando se fosse possível fazer um estacionamento tipo rotativo, cada 15 minutos, 20 minutos permitido, para que outras pessoas também acessem o comércio e tal. Mas aí, como nós não temos um plano diretor, aí não poderia ser criado esse tipo de situação. Quando a prefeitura criar um plano diretor, pode ser que seja possível até criar a Zona Azul, né? No caso, seria uma alternativa até, né, tá solucionando a questão da Zona Azul, que é tão solicitada, e aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ser muito odiado, vai ser criticado, né? Ao mesmo tempo que ela é solicitada pela população, ela vai ser criticada pela própria população, que vai ter que pagar, vai ter que sair o recurso, né, para poder tocar a Zona Azul. A gente sabe que tem que ser pago, né? Então, mas seria uma alternativa até estar criando a Zona Azul, que a gente tentaria uma solução pelos próprios comerciantes que estão perdendo vendas. A verdade é essa, que essa semana eu ouvi na padaria, tomar café de manhã, até foi domingo, aí foi solicitado até pelo morador, falou, nossa, a gente quer fazer uma compra numa loja e não consegue parar, porque o próprio dono da loja para o carro na porta, então, enfim, está difícil para todo mundo, a gente sabe que acessar o centro está complicadíssimo, então a gente tentaria fazer essas zonas, essas vagas rápidas, né, vaga rápida. Então, se possivelmente, né, até criar a Zona Azul, até sair a lei, todo o trabalho, essa seria uma alternativa mais assim, rápida, né, solucionar isso. E gostaria de agradecer pelo convite do prefeito João Felipe por ter me convidado, o Márcio, para poder ver a obra, mas infelizmente eu não consegui ir hoje. Fiquei muito triste, porque é uma obra que eu queria muito ver e eu não pude ir. E gostaria de agradecer também ao prefeito João Felipe por ter nos acompanhado lá na Estrada do Melhor Caminho, ter disponibilizado da gente ir lá na semana, eu, Danilo, Silvano, e a gente está agradecendo também aos deputados que empenharam, né, de sair esse recurso da Secretaria da Agricultura para estar melhorando as obras, melhorando a estrada da zona rural. O sonho de todo que eu ouvi lá,
na Secretaria da Agricultura, quando fui lá. Sonho de todo agricultor, desde o pequeno até o grande, que é ter o asfalto, né? E eu também acho que eu sonhei, eu equivoquei um pouco, eu achei também que era asfalto, até eu peço desculpa para quem eu falei que era asfalto, mas a minha alegria era igual a do produtor, né? O asfalto, tão sonhado asfalto, né? Então, infelizmente, não é o asfalto, mas vai melhorar, porque a gente sabe que foi feito aqui em outras estradas, há tempos atrás, na Barra Grande foi feito, na Estrada do Barro Preto, foi bom, principalmente para a prefeitura, que teve só a baixa manutenção dessas estradas. Tomara que lá no Santo Quitério também seja feito o mesmo trabalho, que a prefeitura tenha baixo custo lá, depois, né, depois da estrada pronta, que pode estar cuidando de outras estradas. Então, gostaria de estar agradecendo a todos, que Deus abençoe a todos. Agradecer também o ofício respondido pelo doutor Noronha Júnior, lá de Casabranca, a gente mandou para a seccional. Meu agradecimento, meu sincero respeito a todos da Delegacia da Polícia Civil também de Caconde. Um abraço a todos, da Polícia Militar também. E gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Mais algum colega? Bom, eu, pegando esse tema que a gente está falando rápido sobre a questão da água, para fazer um contexto aqui com o que eu apresentei hoje, junto com o colega Sandro. Bom, acredito que a administração, seja essa, seja as outras que virão e as que já existiram, tem condições de administrar, de fato, essas questões que são essenciais. Por exemplo, a água. Se discutiu, e de vez em quando sai para a cidade, fala que vai terceirizar isso, aquilo, aquelas situações que a gente já conhece, viveu, e deixou a população desnorteada. Bom, meu posicionamento é sempre claro. Há possibilidade da administração se organizar e fazer os recursos, gerir os recursos que são pagos pelo contribuinte e que isso seja, de fato, reinvestido na malha de infraestrutura, na água, que, no final das contas, a qualidade da água vai ser boa para a população. Porque é unânime pelos colegas que existe recurso hídrico. Hoje a gente provou isso lá em cima, na Serra do Cigano. A gente tem um grave problema na cidade, que a água já tratada, depois que desce lá, mais de 40% é desperdiçada até chegar às casas das pessoas. Então, ou seja, a gente pode produzir água a reviria e que vai perder água no meio do caminho. Ou seja, isso significa prejuízo, porque depois de tratar, depois que você gastou o recurso ali, ela se perde no caminho. Reservatório ruim, encanamentos antigos e tal. Isso é um perigo. Então, eu ainda acredito que a gente pode, sim, a partir do momento que a gente se organiza dentro dos departamentos, se coloca um departamento para trabalhar com isso, a gente começa a olhar para esses recursos mesmos, eu acredito que a questão da água ela vai sendo resolvida durante o tempo. Lá é um passo importantíssimo, a gente precisa começar a olhar para a cidade, que é onde a gente perde dinheiro, a gente entrega, às vezes, água que não numa boa qualidade para as pessoas e, por consequente, pode até gerar algum problema com questão de doença. Então, eu acredito muito, se os departamentos trabalharem, a gente consegue resolver esse problema da água em um curto espaço de tempo ou no médio. Mas, lógico, daí a gente comece a trabalhar. Se eu não me engano, em conversa com o seu Alcindo, isso parece que vai começar a ser feito. Estive conversando com ele, tomara que consigam fazer. Um passo de cada vez, mas tomara que isso seja feito, porque antes de pensar em qualquer tipo de concessão, seja de qual serviço for, qual bem for, eu ainda acredito que as condições da nossa cidade, por se tratar de uma cidade pequena, pode ser resolvida com trabalho. O seu Alcindo postou para nós que, se quiser trabalhar, dá para trabalhar, né? Então, se a gente se organizar e querer fazer esse dinheiro que é arrecadado voltar para o serviço público essencial, que é a água, acredito que a gente tem condições de melhorar. Esse é um ponto. Digo isso porque a gente questionou hoje, junto com o colega, a questão dos aluguéis. A gente precisa pensar se é necessário e é eficiente
a gente está alugando qualquer tipo de maquinário, né? A gente questionou a questão dos computadores da administração, a gente vai questionar também as questões das máquinas, se há posicionamento da administração a que venha a adquirir os bens. Que, logicamente, isso depende de um planejamento de curto, médio espaço de tempo, mas precisa começar, compra uma segunda logo, e vamos pagando isso, porque a gente paga aluguel, por que a gente não paga prestação? Muito menos a questão de computadores. A gente consegue comprar o computador. Não tem justificativa. A gente tem funcionário que consegue trabalhar para a manutenção desse computador. Enfim, os recursos públicos, existe uma ideia que a gente sempre trabalha aqui na cidade, que a gente não tem recursos, a gente não tem dinheiro, o orçamento é enxuto. É verdade. Mas também é verdade que se a gente olhar para os recursos e gastar, investir de maneira inteligente, esse serviço tem condições de fazer um impacto muito maior na vida das pessoas, porque ele foi bem planejado, bem pensado. Por isso a importância de sempre trabalhar a ideia de política pública, porque ela tem a ideia de longo prazo. A gente vai resolver a questão da água, ela tem que ser planejada. Vai resolver o problema da saúde, tem que ser planejada. O problema das estradas, mesma coisa. Então, a gente questiona, a gente continua em cima, porque a gente quer participar, e esse é um modo de participação também, de saber e ter informação. Por fim, volto a dizer, eu acredito que a gente consegue gerir os departamentos de modo que isso fique para a cidade para o resto da vida. A gente consegue mudar a história da cidade se a gente fizer algo palpável. Uma das questões, por conta, em decorrência desse sequestro, a gente teve que parar os projetos de esporte. Isso provocou em mim uma seguinte questão: por que a gente não torna o esporte algo permanente, não volátil, não suscetível a crises ou a decisões particulares de gestores? Por que a gente não torna isso um sistema de fato, como a gente precisa fazer isso também na área da educação? Como é a educação, obrigatório você gastar o dinheiro lá? O que eu quero propor é o seguinte: o município arrecada por ano 1 milhão, em média, 1.400.000 de imposto de serviço, o ISS. Isso, se você puxar, é em média. A gente já gastou esse ano com o esporte, com aquele projeto que estava em desenvolvimento, mais de 10% desse valor. Então, por que a gente não pode pensar, como há muitos lugares, uma alíquota, um pedaço desse ISS direto para o fundo que a gente precisa criar do esporte? Porque a gente não consegue criar o conselho do esporte para que todos os praticantes de todas as modalidades da cidade participem das decisões políticas do esporte. A gente tem que democratizar as decisões, as opiniões das pessoas, colocar elas para participarem disso. A gente consegue criar um fundo permanente do esporte, para que as crianças, os jovens, os idosos participem disso e saibam o que vai existir durante o ano do esporte. Porque vai ter um calendário disso, ou seja, um plano que a gente vai executar durante o ano. Então, a gente consegue ter um fundo permanente, a gente consegue ter um conselho que consegue conversar sobre o que vai ser executado durante o ano e as modalidades que serão implementadas. Porque assim, sai a gestão, entra a gestão, a gente vai ter definido uma estrutura do departamento do esporte. E que a gente luta, inclusive, pela reforma administrativa, para que o departamento de esporte tenha, em si, pessoas concursadas que atuem nessa área de maneira permanente, como a gente luta pelo turismo também, pelo meio ambiente e agricultura. Senão, a gente não vai conseguir avançar essas questões e volto lá para amarrar o assunto. A gente consegue, administrativamente, politicamente, administrar todas essas frentes políticas da cidade. Acredito que sim, a gente consegue, eventualmente, fazer uma concessão, trazer parceiros. Não significa que a gente não vai trazer parceiros, escolas, faculdades, cursos técnicos, mas a gente tem condição e tem capacidade técnica no município, pessoas capacitadas para gerir essas políticas que resolvem, de maneira permanente, os serviços públicos da cidade, ou seja, água. A gente consegue economizar dinheiro com aluguel de máquina e mais para frente ter esse dinheiro para reinvestir em outras coisas, aluguel de computador, aluguel de outras coisas. Ou seja,
Esse assunto todo que eu estou dizendo é o seguinte: nós conseguimos administrar a cidade com os recursos da própria cidade. É isso. Acredito nisso e a gente tem que cobrar isso do administrador público. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.